Por 5 votos a 0, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu nesta terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, o chamado Núcleo da Desinformação. Com isso, mais 7 denunciados se tornaram réus e se juntam aos outros 14, onde está incluído o líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro. Votaram pelo acolhimento da denúncia os 5 membros da primeira turma: Alexandre de Moraes, relator do processo, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, Flávio Dino e Luiz Fux. A partir de agora, começará o trâmite de uma ação penal no Supremo. A lista do chamado Núcleo da Desinformação inclui militares acusados de orquestrar ataques em massa contra os chefes das Forças Armadas contrários ao golpe, além de integrantes da chamada ABIN paralela e de grupos que espalhavam desinformação sobre as urnas eletrônicas. São denunciados no Núcleo 4: Ailton Barros, capitão expulso do Exército; Ângelo De Nicoli, major da Reserva do Exército; Giancarlo Gomes Rodrigues, sargento do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército; Marcelo Bormevet, policial federal; e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. O STF já recebeu a denúncia da PGR contra 2 núcleos da trama golpista, com total de 14 integrantes. O primeiro, chamado de Núcleo Central, era composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, segundo a acusação. O segundo grupo teve a denúncia recebida em 22 de abril e tinha ex-integrantes do governo Bolsonaro acusados de usar seus cargos para patrocinar a tentativa de golpe de Estado. Estão nesse núcleo o ex-assessor da presidência Felipe Martins e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez, entre outros. É aquela turma, que realmente se demonstrou que usou as redes sociais para poder influenciar, as pessoas a enxergarem aí uma tentativa de implementação do comunismo no Brasil, uma loucura, uma bobagem, sem pé nem cabeça. Mas esse grupo da extrema-direita, ele age assim, é preciso que se entenda um pouco como é que é a estratégia desse grupo. É pelo medo das pessoas, Então, eles amedrontam as pessoas, criam aí teorias e as pessoas ficam ali apavoradas e começam a acreditar que o presidente da República é o único que pode salvá-las desse perigo. Não são as instituições, não é o Supremo, não é o Congresso, não é ninguém. Então, isso acaba gerando uma concepção de uma figura central do presidente da República. O Brasil é um país muito presidencialista, a figura do presidente é bastante forte. Então, é todo um método que é utilizado e que foi implementado no Brasil e que a gente vê agora se repetir nos Estados Unidos e em outros governos de extrema-direita. O Trump também faz esse discurso de que ele é o único que pode salvar os Estados Unidos, e isso repercute numa parcela grande do eleitorado, tanto é que o Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva, embora tenha perdido a eleição, e foi o único presidente que conseguiu perder a reeleição depois que a reeleição foi instituída no país ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, iniciou a sessão lendo o relatório da Procuradoria-Geral da República sobre a denúncia. Trata-se de denúncia oferecida em relação ao denominado Núcleo 4, que seria o Núcleo de Desinformação, em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins De Nicoli, Carlos César Moretson, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevet e Reginaldo Vieira de Abreu, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Tudo nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e concurso material, artigo 69 também do Código Penal. Aqui, dentro da organização criminosa, a Procuradoria-Geral da República imputa aos investigados os seguintes fatos. Inicia a Procuradoria-Geral da República dizendo que a responsabilidade
pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. A partir disso, em relação aos hoje denunciados, a Procuradoria-Geral da República diz que operações estratégicas de desinformação ficaram a cargo dos hoje denunciados. Eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente, diz a Procuradoria-Geral, em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos, ordenadas a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. A subprocuradora-geral, Cláudia Sampaio Marques, que substituiu o procurador-geral Paulo Gonet, leu um resumo da denúncia e reforçou a acusação do núcleo em promover ações de desinformação. Os integrantes desse núcleo são acusados de promover ações de desinformação, propagando notícias falsas sobre o processo eleitoral, principalmente sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, e também fazer ataques virtuais a autoridades e a instituições que eventualmente se apresentassem como óbices ao projeto de permanência no poder do grupo. Como integrantes da organização, todos agiram em comunhão de esforços com os integrantes dos núcleos 1, 2 e 3 para a consecução do objetivo comum, que era o de, mediante violência e grave ameaça, manter-se no poder, impedir o regular funcionamento dos poderes da República e depor o governo legitimamente eleito. Na denúncia contra os 7 denunciados, a subprocuradora declarou que todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. Eu gostaria, quanto a esse ponto, de dizer o seguinte: os integrantes do Núcleo 4, no total de 7, são acusados de pertencer a uma organização criminosa composta de 35 agentes, que, em comunhão de esforços, agiram no sentido de manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Para alcançar esse objetivo, eles adotaram uma série de ações de ações e estratégias que consistiram desde a divulgação de notícias falsas, realização de lives. Aí a denúncia contém todo aquele conjunto de ações que foram descritas e foram as ações praticadas pelo grupo criminoso para a consecução desse objetivo comum a todos. Isso é que é o dado importante. Todos tinham consciência e agiam no sentido de alcance do objetivo comum, que era exatamente depor o governo, não permitir que o governo legitimamente eleito exercesse o mandato e manter o presidente Jair Bolsonaro no exercício do cargo de presidente. As argumentações das defesas questionaram a competência do Supremo Tribunal Federal e da turma para julgar o caso e a imparcialidade do relator, ministro Alexandre de Moraes, temas já julgados anteriormente pela primeira turma, conforme a sustentação da advogada Érica de Oliveira Hartmann, representando o acusado Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão expulso do Exército. Se a Igreja-Corte entender que é competente para processamento e julgamento do caso, em razão de conexão entre os fatos narrados na denúncia, que inclui o acusado Ailton Barros, com as demais denúncias oferecidas na petição 12.100, peças 1011, 1013, 1021, 1022 e 1025, inclusive em desfavor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, então, por coerência, há de ser confirmada a competência do plenário para julgamento do caso, nos termos exatos da atual redação do artigo 5º, inciso 1, do regimento interno desta Casa. 3. Risco de parcialidade do ilustre ministro relator.
Como se bem sabe, e já alvo de diversas manifestações nos diversos procedimentos instaurados, desde o inquérito originário das fake news, questiona-se a parcialidade ou a imparcialidade do ilustre ministro relator Alexandre de Moraes para seguir na condução das investigações e dos processos penais em razão dela instaurados. Em que pese, é verdade, tal tema já ter sido objeto de análise por essa Igreja Corte também, ainda assim parece pertinente destacar mais uma vez, com o devido respeito, que o envolvimento do ilustre ministro relator com o caso coloca em risco a sua imparcialidade e, portanto, toda a atividade jurisdicional que vem sendo desenvolvida. Isso por dois motivos principais e objetivamente aferíveis dos documentos constantes dos atos de investigação. O ilustre ministro funcionou durante a investigação preliminar como juiz das garantias. E ainda, 2, segundo narrado na inicial acusatória, seria alvo direto das ações antidemocráticas. O advogado de Carlos Rocha, Melilo Diniz do Nascimento, citou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que não foi denunciado pela PGR para alegar falta de coerência na acusação de seu cliente. Segundo Melilo, Valdemar estaria na mesma situação fática de Carlos Rocha. Mas eu queria trazer uma terceira e última consideração a vossas excelências. Eu tenho chamado de coerência, ou da falta de coerência. Então vamos lá. O engenheiro Carlos Rocha é contratado pelo PL, por seu presidente, Valdemar Costa Neto, e, como já dito aqui na tribuna, ele esteve na mesma circunstância fática, na mesma consideração fática e, corretamente, não está denunciado o presidente do PL, mas está denunciado o prestador de serviço que ofereceu uma avaliação. O debate se isso, e aí com a vênia da doutora Cláudia e do procurador-geral, a discussão se isso é falso ou não é falso, é uma discussão que não foi enfrentada claramente pela Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque o único papel extracontrato que foi participar de uma entrevista com o presidente do PL e com o seu advogado para dizer, olha, nós vamos entrar com uma representação ilegal? Provavelmente não, porque prevista na legislação eleitoral e prevista na resolução do TSE. Durante a sustentação da advogada Juliana Rodrigues, em defesa de Giancarlo Gomes Rodrigues, a ministra Carmen Lúcia questionou-a sobre uma afirmação feita que a ABIN já investiga as urnas desde 2020. Acontece, excelências, que desde julho de 2020, a própria ABIN, legalmente ou ilegalmente, não entro no mérito aqui, porque eu não sou advogada da ABIN, não estou defendendo a ABIN, mas legalmente ou ilegalmente, a própria ABIN, desde julho de 2020, já investigava urnas, já investigava notícias falsas que estavam na imprensa e que veiculavam à torta e à direita e sem nenhum tipo de controle. Infelizmente, as fake news aconteceram nessa última eleição. A ministra enquadrou a advogada ao perguntar o que significava o termo investigava. A advogada respondeu que não sabia. Se o relator me permitir, eu queria só fazer uma questão. Pois não. Queria que a nobre advogada, a quem eu cumprimento a todos os advogados, senhor presidente, senhores ministros, senhora vice-procuradora, subprocuradora-geral, a advogada acaba de afirmar que eu estou citando o que copiei. A ABIN já investigava as urnas desde 2020. O que é investigava? Excelência, confesso que não sei, mas está trazido nos autos. Muito obrigada. Já o ministro Flávio Dino questionou os advogados Hassam Majid de Castro Souque e a própria Juliana Rodrigues sobre uma suposta tentativa de vincular os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso às urnas eletrônicas. Os advogados afirmaram desconhecer a origem dessa associação. Permissão do presidente. Tem duas perguntas apenas. A primeira, se o senhor Marcelo, cliente de Vossa Excelência, tem quantos anos na ABIN? Uma vez que a ministra Carmen há pouco perguntou à doutora Juliana sobre essa afirmação de que a ABIN fazia uma investigação. E eu gostaria também, me desculpe a doutora Juliana, imagino que esteja presente. Depois a senhora pode passar a informação também quantos anos de ABIN tem o senhor Giancarlo.
Mas esse dado é relevante por conta das missões institucionais da ABIN e, obviamente, bem sabemos que a ABIN não faz investigação de pessoas. A segunda pergunta, Vossa Excelência aludiu à empresa Positivo. E há nos autos uma descrição feita pelo Ministério Público de que essa mensagem a que Vossa Excelência fez alusão, e a doutora Juliana também, é uma que ligava o eminente ministro Luiz Fux, que aqui está, e o ministro Luiz Roberto Barroso a esta empresa, e que haveria, portanto, uma espécie de associação, até familiar, entre o ministro Fux, o ministro Barroso, a Positivo e a urna eletrônica. Como Vossa Excelência não aludiu precisamente ao fato, eu pergunto se é a esse fato que Vossa Excelência faz alusão. E aí vem a pergunta mais importante. Tanto Vossa Excelência quanto a doutora Juliana afirmam que essa informação é pré-existente, portanto, ela não foi produzida nem pelo senhor Jean Carlos, nem pelo senhor Marcelo. Sim. Mas a pergunta é, do ponto de vista da defesa, mesmo havendo essa inexistência de produção, mas houve a divulgação, a propalação dessa mensagem, porque me parece que é um dado relevante exatamente para aferir aquilo que Vossa Excelência corretamente reclama da tribuna. Obrigado, excelentíssimo ministro, a oportunidade de esclarecer esses pontos. Primeiro questionamento feito por Vossa Excelência, de fato, agora de cabeça, Excelência, eu não vou saber especificar quanto tempo o Marcelo esteve na ABIN. O Marcelo, ele não é servidor da ABIN. Ah, sim, da PF. Ele é um agente de Polícia Federal. Acho que também o senhor... Mas quanto tempo... Ele ficou na ABIN por cerca de 4 anos. Tanto no seu caso como da doutora Juliana, eu estou à disposição, nós temos o dia inteiro para aferir essa informação. Sim. E, claro, vou perguntar ao eminente relator que sabe mais do que eu. A situação foi ironizada pelo ministro Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Você me permite, ministro Luiz Fux, com a palavra. Essa bisbilhotagem ridícula, ela se referia a uma decisão que eu teria proferido no CNJ numa sexta-feira, impedindo uma medida contrária à lei e que, eventualmente, isso teria uma ligação familiar minha com o ministro Barroso. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é um querido afilhado de casamento, porque eu celebrei o casamento dele como juiz do registro civil, mas eu não tenho nenhuma vinculação familiar. Então, acho que isso é tão alátere que isso não tem a menor presidente. E houve urna eletrônica no casamento, ministro Fux? Não, houve urna eletrônica? Com poesia. Que bom. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, 2 considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito que é quem está pedindo uma suspeição. É impressionante. Nas questões preliminares, o ministro relator Alexandre de Moraes votou para afastar todos os questionamentos apresentados pelas defesas dos 7 denunciados. Apenas o ministro Luiz Fux abriu divergência sobre a competência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso. Fux tem defendido que o julgamento ocorra no plenário do Supremo. Presidente, eu vou ser extremamente sintético em relação aos preliminares, porque a terceira vez, tirando talvez um ponto que eu vou detalhar em 3 minutos, é a terceira vez que já votamos, algumas delas até o plenário já votou umas 5 vezes. Iniciando, obviamente, afastando qualquer impedimento, suspeição ou ausência de imparcialidade desse ministro relator, como já fizemos nos 2 núcleos anteriores e como o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal já fez por 4 vezes. Também, presidente, afasto, como já o fizemos, a questão da incompetência do Supremo Tribunal Federal. Reitero novamente que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em mais de 1.400 recebimentos de denúncia que todos os casos relativos a dia 8 de janeiro são de competência do Supremo Tribunal Federal. E a partir da alteração regimental, a emenda 59 é da primeira turma. Aqui, presidente, lembrando que há uma única divergência do ministro Luiz Fux, que passo a palavra.
E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou, que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre Moraes, apurou muito mal. Porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência e, na oportunidade, eu esclareci, em primeiro lugar, que como presidente eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. E, em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. Moraes e Fux trocaram afagos após divergências. Moraes brincou que a imprensa quer transformar o STF na revista Caras. Até aproveito as palavras do ministro Fux para cumprimentar a imprensa aqui presente, que vem acompanhando já o terceiro julgamento, o núcleo 4, mas o terceiro julgamento dos núcleos, parabenizar a imprensa pelo trabalho. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns por falta de notícia iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. No período da tarde, Moraes iniciou a leitura de seu voto e contextualizou os crimes pelos quais foram denunciados os participantes do Núcleo 4 da tentativa de golpe. A acusação é feita dentro de um contexto em que vários núcleos foram investigados pela Polícia Federal. A partir da investigação desses núcleos, a Procuradoria-Geral da República entendeu suficientes os indícios de autoria para que houvesse o oferecimento da denúncia. E sabemos todos, e aqui por isso que os indícios são realmente suficientes de autoria, sabemos todos que mesmo antes desses fatos, e isso foi o que justificou a abertura pelo então presidente Dias Toffoli, conhecido posteriormente pela imprensa e denominado inquérito das fake news, sabemos todos que houve a montagem do chamado gabinete de ódio, havia núcleo de produção de notícias fraudulentas, núcleo de divulgação de notícias fraudulentas, núcleo de financiamento de notícias fraudulentas e um núcleo político. Veja, esses fatos são comprovados. Moraes descreveu o contexto de, com essa organização criminosa, se utilizou de notícias falsas para submeter a tentativa de golpe de Estado. Houve, no desenvolver do que eu sempre denominei as milícias digitais, houve a produção, a distribuição de notícias fraudulentas de ataque ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, à lisura das eleições, à questão das urnas eletrônicas. Então, o que é narrado na denúncia pela Procuradoria-Geral da República em relação a esse núcleo é que os denunciados fizeram parte desta estrutura dentro de uma organização criminosa. Fizeram parte dessa estrutura que auxiliava na propagação de notícias fraudulentas contra urnas eletrônicas, inclusive com a produção de documentos,
fizeram parte de uma estrutura que auxiliava a ampliar difamações contra o Poder Judiciário, contra a Justiça Eleitoral, tentando incentivar parcela da população contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal. É essa acusação, é esse o contexto. Não se trata aqui da acusação de que uma pessoa simplesmente repassou uma notícia para outra. Não. O que a denúncia traz é um núcleo atuando em conformidade estratégica com outros núcleos, cada um dentro das suas tarefas nessa denominada pela Procuradoria-Geral da República como organização criminosa. Moraes também descreveu como má-fé o uso de informações falsas sobre as urnas eletrônicas para enganar a população. Desinformação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi irrelevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente, parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a Justiça Eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais, aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. E todos se recordam, ministra Carmen, lá estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, que foi aplicado. A ilicitude e a má-fé ficaram tão comprovadas que foi aplicada uma multa de 22 milhões de reais. E importante aqui dizer, a multa confirmada por 6-1 no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é esse o contexto em que vem a denúncia em relação ao Núcleo 4. Em seu voto, o ministro informou como a organização criminosa se utilizava da estrutura do Estado, sobretudo na ABIN, para investigar indevidamente pessoas. Para construir os ataques virtuais, o grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado. E foi dito aqui, a ministra Carmen fez questão também de perguntar, para deixar bem claro, uma investigação já existia da ABIN. E o ministro Flávio, que assim como eu foi ministro da Justiça e Segurança Pública, sabe muito bem, como todos nós, que a ABIN não investiga pessoas, a ABIN não investiga fatos típicos. Essa é a função da Polícia Federal. Então, aqui vem a denúncia e diz, que eu repito, para construir os ataques virtuais, o grupo criminoso se valia indevidamente da estrutura de inteligência do Estado. Em comentários durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia debateram o papel das fake news na tentativa de golpe. Segundo Flávio Dino, o julgamento é inovador por debater a natureza das notícias falsas. Indicação na denúncia que os elementos reunidos indicam que o grupo infiltrado na ABIN ali se instalou ainda no início do mandato de Jair Messias Bolsonaro em 2018. E foi autor de ataques virtuais a alvos diversos que lhes contrariavam os interesses. E cita aqui um caso interessante de um fiscal do IBAMA, que entenderam que tinha atingido a honra do presidente e, a partir disso, fizeram uma blitz em relação a esse fiscal do IBAMA. Ministro Alexandre, Vossa Excelência permite apenas uma breve observação sobre isso que Vossa Excelência acabou de mencionar quanto ao grau de danosidade ou de lesividade que emerge dos meios empregados.
E esse debate talvez seja um dos mais importantes e inovadores desse julgamento, porque, para além do debate sobre se havia ou não violência, grave ameaça, que é um debate obviamente imprescindível, há o debate sobre a natureza das fake news como caminho de execução de um crime. Porque, às vezes, há uma ideia de minimização. E não me refiro apenas a... ministro, se Vossa Excelência me permite, claro. Aparteando a parte. Eu acho que a Alexandre concorda, eu concordo. Na verdade, nem é um caminho, é um instrumento. Isso, instrumento. É um meio de que se vale para destruir a confiabilidade institucional da qual vive a democracia e as instituições e, depois de tudo contaminado, cai fácil qualquer estrutura democrática institucional. Então, na verdade, o ministro Alexandre me lembra uma coisa na hora que eu estava estudando o processo. É a mentira como commodity. Vira um bem. Paga-se por isso, a quem ganhe, a quem faça, a mentira como commodity para comprar a antidemocracia. Por isso que também iniciei colocando no contexto, mostram a importância de se combater, como esse Supremo Tribunal Federal vem fazendo, de se combater essas milícias digitais, que, por meio de notícias fraudulentas, tem vários objetivos. E um deles, que é o tratado nesses autos, um deles é possibilitar, e foi a tentativa de possibilitar a continuidade do poder, conforme narra a Procuradoria-Geral da República, e eu estudei isso, inclusive é a minha tese de titularidade da USP, esse novo populismo digital extremista. Não é só no Brasil. E a denúncia, a partir das provas produzidas pela Polícia Federal, demonstram que todo modus operandi é o mesmo modus operandi das milícias digitais no mundo todo, que tentam, a partir do ataque aos pilares da democracia, tentam usurpar o poder. E isso vem demonstrado, e há, como eu disse, a prova da materialidade, isso vem demonstrado ao longo de toda a investigação da Polícia Federal e consubstanciado na denúncia. Os ataques ao Poder Judiciário, os ataques à urna eletrônica, os ataques à lisura das eleições, numa tentativa, a partir dessas notícias fraudulentas, sendo repetidas, e chegando, instrumentalizando, como disse a ministra Carmen, essa organização criminosa, para, num determinado momento, jogar parcela da população contra os poderes constituídos. O ministro relator exibiu, no telão do STF, prints de mensagens e conversas de grupos entre os denunciados no aplicativo WhatsApp, que ligam o núcleo 1 e 4 e complicam ainda mais os réus Braga Neto e Jair Bolsonaro. No telão há essa informação da Polícia Judiciária que diz que no dia 15/12 de 2022, Walter Souza Braga Neto enviou mensagem para Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando a atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos. Ao que tudo indica, Batista Júnior também não teria aderido ao plano de golpe de Estado. E as mensagens estão, o réu, então, qualificado no WhatsApp como General Braga Neto, diz: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente inferniza a vida dele e da família. E mais uma mensagem: elogio Garnier e, um palavrão, fode o BJ, o Batista Júnior. Então, a mensagem aqui ligando o núcleo 1 com o núcleo 4, como narra a denúncia. Então, a denúncia narra de forma lógica, coerente, e traz aqui provas suficientes, nesse momento, razoáveis, de autoria de Ailton Gonçalves Moraes, que diz:
Essa é uma mensagem de 19 de dezembro de 2022. É chegada a hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que está escrita. Ou seja, a história que deveria ser escrita era a história do golpe de Estado. Um dos momentos de deboche das mensagens partiu dele, Flávio Dino, que não se conteve em fazer um comentário sobre a rataria. Esse pessoal acima da linha de ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité, pô. Tem que ser a rataria. Ele e a rataria. Com o comandante do exército. Mas petit comité. Essa galera não pode estar aí. Daí vem um novo palavrão, deve ser uma linguagem cifrada da organização criminosa que a Polícia Federal não conseguiu descobrir, porque a quantidade de palavrões deve ser igual o código Morse, que cada coisinha significa alguma coisa, mas nós vamos decifrar ainda comparando todos os núcleos durante a ação penal, a rataria, ele a rataria. Aí tem que debater o que pode ser feito. Diga, ministro Flávio. Não se contenha. Não, era uma dúvida para o Ministério Público. Por que não houve imputação de crime ambiental por conta da rataria? Há a possibilidade de emendar-se o libelle. Em seguida, o ministro relator do caso votou pelo recebimento da denúncia da PGR integralmente contra todos os indiciados, que foi seguido pelos outros 4 ministros da primeira turma. Por fim, presidente, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, aqui, assim como nos outros núcleos, eu faço um item no voto demonstrando que há provas que foram obtidas a partir da colaboração premiada. Agora, há inúmeras provas, todas essas narradas, e inúmeras provas absolutamente independentes e autônomas, fruto principalmente do belíssimo trabalho de investigação da Polícia Federal, buscas e apreensões, obtenção, inclusive, nós vimos hoje, de áudios, mensagens. Então, aqui o requisito legal de que não é possível o recebimento da denúncia somente com informações baseadas na delação, obviamente, esse requisito está preenchido porque há a colaboração premiada, há provas que comprovam a colaboração premiada e há dezenas de provas independentes e autônomas que corroboram, nesse momento processual, a ampla materialidade e indícios suficientes de autoria. Dessa forma, presidente, em conclusão, já afastamos as preliminares, Vossa Excelência, inclusive, leu a ata, e, nesse momento, presentes os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Morichon Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevetti e Reginaldo Vieira de Abreu. Todos pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, e o concurso material de penas, artigo 69 também do Código Penal. É o voto e obrigado pela atenção, presidente e colegas.